qual Moisés tinha tirado do Egito, e a qual, irmãos amados, o povo ficou 40 anos no Egito, irmãos, no deserto, peregrinando no deserto. Deus provendo do maná, Deus provendo de cordonizes, tirando água da pedra, irmãos amados, fazendo sombra de dia, irmãos amados, nuvem fazia sombra para aquele povo não morrer de calor e não morrer de frio na noite, irmãos. Este mesmo Deus, a qual abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, tinha entregado, irmãos, Jericó na mão de Josué, porque Jericó, irmãos amados, era uma cidade de um povo pagão, a qual não adorava outros deuses, a qual não acreditava no Deus vivo, todo-poderoso, que faz milagre, que transforma, que libera, irmãos. E diz a palavra do Senhor, que Deus fala para Josué, das 7 voltas, irmãos amados, sobre a cidade de Jericó, que os muros cairiam. Diz a palavra de Deus, irmãos amados, que Jericó era uma cidade, irmão, de bela aparência, chamada da cidade das palmeiras, porque havia muitas palmeiras sobre ela. E era uma cidade, irmãos amados, onde havia muito fluxo. Era uma cidade que podia prosperar, irmãos, que podia prosperar. Diz a palavra do Senhor que Josué vai lá, irmãos, toma a cidade pela autoridade que Deus colocou na vida de Josué, a qual, irmãos amados, na 7ª volta, a qual o povo de Israel deu sobre a cidade de Jericó, irmãos, as muralhas caíram por terra, porque Deus era com aquele povo, irmãos, porque Deus era com o povo. Mas naquela ocasião, irmão, Deus era na vida de Josué, Deus era na vida do povo de Israel. Quando nós estamos na obediência, Deus é conosco. Quando nós estamos, irmãos amados, na presença, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, Deus é conosco. Deus não nos deixa fracassar, irmãos. E quando Deus falou, está falado, vai de se cumprir, há de se cumprir, irmãos. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que na 7ª volta as muralhas caem, e o povo de Israel começa a habitar sobre a cidade de Jericó. O povo começa a habitar, irmãos. Aí nós chegamos, irmãos amados, do profeta Eliseu e do profeta Elias, a qual Eliseu, irmãos amados, foi sucessor. Eliseu foi sucessor de Elias, irmãos, a qual Elias foi arrebatado para o céu, irmãos, no redemoinho de fogo, a qual, irmãos, Elias nem morreu, mas foi arrebatado pelo próprio Deus, irmãos, está vivo até hoje. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o Espírito, irmãos amados, de Elias repousa sobre a vida de Eliseu, a mesma autoridade, a mesma unção, a mesma graça, os mesmos milagres Eliseu fazia, irmãos, no nome de Deus, a mesma autoridade, a mesma graça, a mesma virtude, irmãos amados, Eliseu tinha como Elias tinha, irmãos, porque Eliseu era um homem de oração, porque Eliseu, irmãos amados, ia para o monte orar, porque Eliseu ia para o monte buscar, irmãos. Mas diz a palavra de Deus, quando eu chego nessa palavra, quando eu chego na cidade de Jericó, a qual aqueles discípulos falam a Eliseu que a cidade é bela, é formosa, diz a palavra de Deus que a cidade, irmãos amados, é bem situada, é num lugar, irmãos amados, bem situado, é num lugar, irmãos amados, onde tinha tudo para prosperar, mas não prosperava, tinha de
tudo, irmãos amados, para crescer, mas não crescia, porque as águas, irmãos, eram más, porque a terra era estéril. Eles plantavam, mas não colhia. A água não podia beber, irmãos, era uma água suja. E quando nós chegamos, irmãos amados, e quando eu falo em água suja, eu venho trazer para a nossa realidade. Quando nós falamos em água suja, nós estamos falando em pecado. E quando nós estamos falando em água cristalina, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando nós estamos falando em água suja, irmão, é uma água parada. E quando há uma água parada, ela perde os minerais. E quando perde os minerais, irmãos amados, ela não dá aquilo que nós precisamos para o nosso corpo. Mas quando nós falamos de uma água que ela flui da nascente, com glória a Deus, eu senti a presença do Espírito Santo. Quando nós falamos, irmãos amados, de uma água que flui, uma água que tem curso, que não para, irmãos, nós estamos falando de uma água cristalina, de uma água que nós podemos beber, de uma água pura, irmãos. Não adianta ter aparência, irmãos amados, e não dar bons frutos. Mas não adianta, irmãos, nós olhar para o irmão por fora, por ele estar bem vestido, de ser de boa aparência, e não dar, irmãos amados, não ter bons frutos. Diz a palavra de Deus que a cidade era bem situada, mas a água não podia beber. Diz, irmãos amados, que a cidade era bem situada, era uma cidade bela, era uma cidade que podia prosperar, mas a terra era estéril, irmãos. Eles plantavam, mas não colhiam nada. Eles plantavam, irmãos amados, mas não davam frutos. Eles não podiam tirar um alimento para se alimentar. E quando eu trago para nós, irmãos amados, eu trago, irmãos amados, para uma igreja, irmãos amados, onde não tem o fluxo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando eu falo em águas, irmãos amados, é o essencial para a nossa vida. Quando eu falo em água, eu falo em Espírito. E quando eu falo em água, eu falo em palavra, em alimento, irmãos amados. Tu tem que entender, irmãos amados, que quando nós estamos, irmãos, constantemente ouvindo a palavra de Deus, os rios de águas vivas estão constantemente, irmãos amados, fluindo em nossa vida, estão constantemente, estão sendo renovadas, transbordando, irmãos. Nós devemos estar com a água limpa, irmãos. Quando eu falo em água parada, é quando uma água dentro de um copo, irmão, ela está parada, ela está sem movimento. E quando o cristão chega neste ponto, irmãos, a água está parada, essa água vai evaporando com o tempo, irmãos. Tu vai perdendo, irmãos, esta água. Tu vai perdendo a virtude do Espírito Santo na tua vida. Quando tu para de vir na igreja, a tua água fica parada. Quando tu para de oração, a tua água fica parada, irmãos. Quando tu para de glorificar e exaltar o Senhor, esta água ela para, como ela está neste copo, e ela não se move, ela não se mexe, ela não vai para um lado nem para o outro, irmãos. Mas quando tu glorifica o Senhor, mas quando tu exalta o Senhor, mas quando tu engrandece, quando tu tem intimidade com Deus, quando tu louva o Senhor, essa água ela começa a fluir, essa água ela começa a ser purificada pelo Espírito Santo, essa água começa a jorrar, essa água começa, irmão, a fluir sem parar. Tu tem que estar, irmãos amados, a toda hora com essa água, irmãos amados, sendo renovada. Tu tem que estar, irmãos amados, com essa água a toda hora sendo renovada. É o Espírito Santo na tua vida. Tu precisa do renovo do Espírito Santo na tua vida, irmãos amados. E mas como eu consigo isso? É na palavra, é na oração, é na obediência, é na oração, é ouvindo a palavra, se alimentando, é dando bom testemunho. É assim que essa água todo dia é renovada, irmão.
cidade podia estar, irmãos amados, sendo uma cidade onde devia ter muitos negociantes, aonde, irmãos amados, podia ter plantações, mas a terra não produzia, a água não dava para beber. Como, irmãos, como uma cidade ia crescer assim? Era uma cidade grande, era uma cidade a qual o Senhor entregou nas mãos de Israel, do povo de Israel. Mas ali, irmãos, não prosperava nada. Mas pela mão do Senhor, a qual, irmãos amados, levou Eliseu até aquela cidade, a qual, irmão, não foi por causa do sal, não, foi porque quando ele profetizou no nome do Senhor, irmãos, que aquela água foi renovada, que aquela terra foi renovada, irmãos. É assim a nossa vida, irmãos. Quando nós profetizamos na nossa vida em nome do Senhor, a nossa vida é renovada, o nosso espírito é renovado, a nossa terra é renovada, irmãos, e a nossa árvore começa a dar frutos, bons frutos para o Senhor. A nossa vida, irmãos amados, começa a fluir, começa a andar. Quando nós estamos, irmãos amados, cheio do Espírito Santo, cheio de rios de águas vivas, a qual diz na palavra do Senhor, nós somos renovados a todo instante, a todo momento. E assim pode Satanás ser levantado da nossa vida, assim, irmãos, pode ir a legião do inferno se levantar sobre a nossa vida, mas não prevalecerá, porque nós estamos transbordando, irmãos amados, de água. Aleluia. É que nem aquelas viúvas, irmãos. Havia 5 prudentes e 5 nécias. 5 estavam com as suas lamparinas cheias do azeite, irmãos. Quando nós falamos em azeite, nós falamos de Espírito Santo. Aleluia. E não adianta, irmãos, nós ficar esperando, porque não cai do céu a presença do Espírito Santo. É na oração, é no jejum, irmãos, é na busca incessante, é no renovo, irmãos amados, é na palavra que nós recebemos, irmãos amados, a presença de Deus. Diz a palavra do Senhor, irmãos amados, em Jeremias, no livro de Jeremias. Abre comigo o livro de Jeremias. Glória a Deus. O livro de Jeremias, capítulo 2, irmãos. Jeremias 2, 13, irmãos. Jeremias 2, 13. O Senhor vai dizer: porque 2 mares me cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel, irmãos, deixa, irmãos amados, de se alimentar, irmão, daquelas águas que saíram do manancial e cavam para si cisternas, irmãos. Quando nós falamos de cisternas, nós falamos, irmãos amados, aonde a água fica parada, aonde, irmãos amados, a água não tem o poder de circular, irmãos, aonde, irmãos amados, nós podemos controlar a água, nós podemos encher a maneira que nós queremos, mas não é assim, irmãos. O Espírito Santo de Deus ninguém controla, ninguém mede, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos amados, é algo que tem que estar toda a nossa hora sendo renovado, sendo transportado, sendo, irmãos amados, renovado a cada dia. E aquela cidade, irmãos amados, só não era próspera, irmãos amados, porque, irmãos amados, a água não podia ser, não era para o consumo. Aquela água era estéril, irmãos. Mas o Senhor vai lá e faz um milagre sobre aquela cidade. Deus vai lá
falamos em terra, irmãos, nós falamos em plantação, nós falamos em colher. E aquela terra, irmãos, não podiam colher nada, eles não podiam colher para se alimentar, irmãos. Eles podiam até preparar aquela terra, eles podiam até preparar, irmãos amados, aquele terreno para plantar, mas não crescia nada, não dava nada lá, irmãos amados, porque a terra é estéril. E é assim, irmãos, a nossa vida, quando nós estamos longe da presença do Espírito Santo, nós não damos frutos. Quando nós estamos longe da presença do Espírito Santo, nós não damos frutos, irmãos. A gente, irmão amado, não planta, a gente planta, mas não colhe nada. É porque falta algo sobre a nossa vida. Porque às vezes falta algo sobre a nossa vida, a qual nós não conseguimos achar sobre este mundo, irmãos. Tem algo a qual o homem não pode te dar, irmãos. Há algo, irmãos amados, que os prazeres carnais não podem te dar, que tu não pode receber, irmãos. O Espírito Santo, irmãos amados, o homem não pode te conceder o Espírito Santo. É somente na oração, é somente buscando a sua face, é somente buscando, irmãos, a presença dele, irmãos. É na oração, no jejum, é ouvindo a palavra do Senhor, que nós vamos se encher da presença dele. É assim que nós vamos dar bons frutos, é assim, irmãos amados, que nós vamos colher bons frutos, bons alimentos. É assim, irmãos, que nós vamos receber o galardão do Senhor. É plantando bons frutos e colhendo, levando o Evangelho, aprendendo a palavra, irmãos. Aquela cidade, irmãos, tinha uma bela aparência, chamada da cidade das palmeiras, porque havia muitas palmeiras ao redor daquela cidade, irmãos. Era uma cidade bonita, que podia ser próspera, A quantos irmãos e irmãs, a quantas vidas lá fora, irmãos, podendo ser prósperas do Espírito Santo, podendo receber o melhor desta terra, mas estão retendo a presença do Espírito Santo. Há quantas almas, irmãos, aqui plantadas lá fora, há quantas vidas aqui dentro da igreja, irmãos, deixando que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, deixando que o Espírito Santo, irmãos, trabalhe na sua vida. A aparência não vale de nada, irmãos. O que o Senhor procura é lá dentro. É como está teu coração. É como está teu coração com Ele, irmãos. Não adianta a aparência se não tiver o Espírito Santo na tua vida. Irmãos, a quantos lá fora, irmãos, perdendo tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Há quantos lá fora, irmãos, o Senhor batendo na porta, o Senhor pedindo para entrar? Deixa eu entrar que eu tenho o melhor para a tua vida. Deixa eu entrar que eu tenho o melhor para a tua família, que eu vou tirar teu filho das drogas, que eu vou libertar o teu esposo, que eu vou libertar a tua mulher, que eu vou tirar o teu filho e a tua filha da depressão. Deixa eu entrar, deixa a minha água te libertar, deixa a minha água falar contigo. Quando nós falamos em água, nós falamos em renovo. Quando nós falamos em água, nós falamos, irmãos, de virtude, aquela água que mata a sede na nossa alma. É como, irmãos amados, Jesus fala mesmo com aquela mulher, irmãos, aquele poço. Oh, glórias. Oh, mulher, porque eu tenho água viva para te dar. Jesus fala para ela: se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, tu não tomaria mais desta água. É assim que o Senhor fala nesta tarde, irmãos. Ele tem uma água poderosa, Ele tem uma água que liberta, que transforma.
transforma, que tira todas as angústias do teu coração, que te liberta da depressão, que te liberta, irmãos amados, de toda a aflição deste mundo. Deus tem a verdadeira água, a água de rios de água viva. Sabe que água é essa, irmãos? É aquela mesma água que está lá no céu, irmãos. Aquele rio que está lá no céu, aquela fonte virtuosa, a qual nós vamos ver. É esta água, irmãos, que o Senhor está nos oferecendo nesta tarde. É esta água nós precisamos beber, irmãos. Mas não adianta mais ser uma igreja de aparência. Não adianta ser uma igreja de aparência. Não adianta ser uma igreja, irmãos amados, de aparência. Tem que ser uma igreja onde haja a virtude do Espírito Santo, onde haja a circulação desta água sobre nossa vida, é onde haja um alimento espiritual, onde haja renovo espiritual, irmãos. Não adianta viver de aparência na presença do Senhor. Tem que haver renovo, tem que haver renovo. O Senhor Jesus mesmo falou em alta voz, irmãos, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem em mim, como diz a Escritura do Senhor, a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, irmãos. Se tu tens sede, irmãos amados, tu toma aquela água e não mata a tua sede. Jesus tem a verdadeira água para te oferecer. Jesus tem a verdadeira água para te oferecer, irmãos. É Ele que vai matar a tua sede. É Ele que vai tirar as tuas angústias, a tua dor, as tuas aflições. É Ele que tira, irmãos. É Ele que te renova. Nós tentamos, irmãos amados, satisfazer, irmãos, as nossas vontades neste mundo. Quando nós estamos no mundo, irmãos, nós tentamos satisfazer as nossas vontades, usando álcool, um cigarro, muitas vezes em festa, muitas vezes, irmãos amados, fazendo a vontade de Satanás. Nós tentamos, irmãos amados, satisfazer nossas vontades, mas era por alguns instantes, irmãos amados, era por algumas horas, mas ficava alegre, mas depois que passava o efeito do álcool, que passava essas festas, tudo voltava ao normal, aquela angústia invadia nosso peito, aquela, irmãos amados, aquela preocupação invadia nosso peito, aquela, irmãos amados, aquela tristeza que nós não conseguíamos, irmãos amados, resolver. O Senhor resolve. Irmãos, há um Deus, há o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador sobre a face da terra. Ainda há o Espírito sobre a face da terra, irmãos. É tempo de nós aproveitar esta presença. É tempo de nós aproveitar este renovo, porque diz a palavra do Senhor que quando estiver perto a volta do Senhor, o Espírito Santo voltará ao Pai, e a gente não vai poder mais sentir esta presença do Espírito Santo. A gente não vai poder mais sentir este renovo, irmãos. E muitos correrão desesperados, e muitos correrão desesperados procurando esta presença, mas já não acharão. O tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje, irmãos, onde nós se alegrar na presença do Senhor. O tempo é hoje de nós se renovar na presença do Senhor. A água está aí. Oh, glória a Deus, a água está aí, irmãos. O Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a igreja, irmãos. O tempo é agora. O Espírito Santo está aí, irmãos, e Ele quer fazer morada
adianta viver de aparência dentro da casa do Senhor. Não adianta viver de aparência agora neste mundo, fingindo para os teus parentes que tu é feliz, fingindo para o mundo que tu é feliz neste mundo, mas que não é. Mas ao Deus que pode te dar a verdadeira felicidade, ao Deus que pode renovar o teu coração, ao Deus que pode, irmãos amados, renovar aquele teu coração quebrado, aquele teu coração que está despedaçado, ao Espírito Santo de Deus, que pode te conceder o renovo, que pode te conceder, irmãos, vida eterna. Nós temos que dar liberdade, nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem a presença do Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que quando Eliseu profetizou sobre aquela cidade, e quando Eliseu profetizou sobre o manancial das águas, aonde aquela água era estéril, aonde aquela terra era estéril, reinou vida, irmãos. Aquela água se tornou uma água para beber. Tu te alimenta de uma água, irmãos amados, que não mata a tua sede. Tu te alimenta em prazeres carnais que não mata o desejo da tua alma, da libertação. Irmãos amados, tu te alimenta de desejos, irmãos, a qual não preenche o teu coração vazio, o teu coração aquebrantado, irmãos. Tu olha, tu procura para um lado e para o outro, tu tenta procurar felicidade, tu tenta encontrar felicidade, mas tu não acha. Mas a felicidade está na frente, Ele está pedindo para entrar, Ele está pedindo para fazer morada na tua vida, mas tu não deixa. Tu não deixa Deus habitar dentro da tua casa, tu não deixa Deus habitar dentro da tua vida para fazer a diferença, para fazer a mudança, irmãos. Deus tem tanto na tua vida, Deus tem o melhor desta terra para ti, mas tu tem que dar liberdade para Ele morar, tu tem que dar liberdade para Ele entrar, tu tem que dar liberdade para esta água entrar dentro da tua vida e te lavar de dentro para fora, para Ele te transformar, para Ele te encher, para Ele encher este copo e começar a transbordar, e tu sentir a unção dEle, tu sentir a presença dEle. É isso que Deus quer, irmãos, nesta tarde. O milagre do Espírito Santo na tua vida, o milagre desta água cristalina, desta água, irmãos amados, que não tem fim. Esta água ela não evapora parada, esta água ela não apodrece parada, porque esta água, irmão, ela nunca para. Essa água não está sempre, irmãos amados, 24 horas, ela está circulando, irmãos. E quando nós estamos clamando, e quando nós estamos em espírito de oração, quando nós estamos na oração do jejum e busca incessante, esta água ela é renovada, e tu é cheio, e tu é cheio da graça, tu derrama da graça do Espírito Santo, tu é cheio, tu é usado por Ele, irmãos. É o Espírito Santo que transforma. A palavra mesmo do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Deixa o Espírito Santo habitar na tua vida, deixa o Espírito Santo viver dentro de ti, te renovando a cada dia, para morar no céu, para habitar no céu, irmãos. Ele tem, irmãos amados, a água que mata a tua sede. Ele tem, irmãos amados, a água que mata a tua sede, a sede de uma vida nova, de uma vida próspera da presença do Senhor, de uma vida alegre e feliz. Ele tem, irmãos, para te dar, mas deixa Ele entrar, dá liberdade para Ele habitar na tua vida, dá liberdade, irmãos, para Ele viver dentro de ti, de trazer a felicidade.
amizade verdadeira. Até aqui o Espírito Santo de Deus falou, amém, irmãos? As palmas que exaltam o Senhor.